Lucas capítulo 2, versículo 12. Todos encontraram? Amém? Diz assim o texto: e isto lhe servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E isto lhe servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Paizinho querido, em o nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos e pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito fale através da tua santíssima palavra aos nossos corações. Que o Senhor, meu Deus, possa nessa noite estar nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, o nascimento de Jesus aconteceu em um período de recenseamento obrigatório. Se você ficar com a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 12, você vai ver que do versículo 1 até o versículo 7, você vai encontrar essa informação. O nascimento de Jesus aconteceu em um período de recenseamento obrigatório. E é muito importante, irmãos, ao se aproximar dessa data, dia 25 de dezembro, nós falarmos sobre o Natal. Como eu disse, certeza que Cristo não nasceu, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas nós pegamos essa data e nos aproveitamos dela também para lembrar ao mundo o verdadeiro sentido e significado do Natal. Pois, como eu disse, irmãos, o Natal tem sido substituído por uma outra figura. Outra figura tem tentado deitar no berço daquele que é Jesus Cristo quando nasceu. Nós precisamos entender, meus queridos irmãos, que esse Natal que é pregado no mundo é um Natal elitizado, mas não é o Natal das Escrituras. José e Maria moravam em uma pequena vila chamada Nazaré, e esse vilarejo pertencia à Galileia. José, por ser descendente da tribo do rei Davi, teve então que de maneira obrigatória ir se alistar em Belém. Eles percorreram aí uma distância de aproximadamente 156 quilômetros. Vamos lembrar, meus queridos irmãos, como era aquela viagem. As estradas não eram estradas pavimentadas como de hoje, não tinham automóveis, e talvez o meio mais rápido de locomoção seria um jumento ou um camelo. E assim foi esta viagem. Para ajudar, diz o texto que Maria estava grávida, e não nos primeiros dias, porque quando eles chegaram no local, enquanto eles estavam lá, a virgem deu à luz. Como eu disse, diz o texto que enquanto eles estavam lá em Belém, chegou o tempo de nascer o bebê. Agora, meus irmãos, homens, por favor, imaginem comigo aqui a cena. Imagine que você está aí com a sua esposa, ela está grávida e começa a se queixar de dores. São as contrações. De repente, os intervalos entre essas dores diminuem. Você está no meio do nada. Não tem SAMU, não tem hospital, não tem sequer uma parteira. Imagina o sufoco de José. Vai dizer o texto que nem ao menos um quarto em uma hospedaria eles conseguiram. Eles estavam desabrigados. Que sufoco! Que sufoco! O casal Maria e José estava em uma situação complicadíssima. Nem mesmo um quarto eles conseguiram. Eu imagino, meus queridos irmãos, José batendo na porta das hospedarias, quem sabe até oferecendo mais dinheiro, dizendo para o dono da hospedaria: se compadece, ela está grávida, daqui a pouquinho a bolsa vai estourar e o bebê vai nascer. Mas não, eles não conseguiram nem um quarto, e o jeito foi improvisar. O jeito foi fazer o melhor possível com os recursos disponíveis. E aqui eu chamo a sua atenção, para o comportamento de um homem de verdade. Um homem de verdade resolve os problemas e não dá chilique. Vai ter situações na sua vida que você vai ter que precisar vestir as calças e resolver aquele problema. Maria está grávida,
as dores estão ali, o bebê vai nascer, ninguém quer hospedar você em canto nenhum. José talvez ofereceu mais dinheiro, não conseguiu. Imediatamente ele começa a bolar um plano, porque homem que é homem resolve problemas. Imediatamente José encontrou um abrigo, nada convencional. Diga-se de passagem, nada convencional. Quem sabe nenhuma mulher no mundo pensaria nesse abrigo. Mas José também não poderia deixar sua esposa dar à luz na rua. Diz o texto que ele encontrou uma estrebaria. Esses lugares, irmãos, eram pequenas e simples edificações, ou às vezes até mesmo cavernas rasas, que era só para abrigar ali os animais e quem sabe para apartar um ou outro animal. Foi ali, diante daquela edificação simples, que José levou a sua esposa. De maneira nenhuma, aquele lugar seria o ideal para o nascimento de qualquer criança, muito menos o nascimento daquele que é o dono do mundo. Agora eu penso também um pouquinho no dono da hospedaria que fechou as portas. Será que chegou para ele a notícia de quem é que ele recusou na sua hospedaria? Esse homem perdeu a maior e a melhor oportunidade da vida dele. Esse homem ia ficar conhecido durante os séculos dos séculos, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, por ter cedido um quarto para que nascesse o Filho de Deus. Mas não, ele fechou a porta não só da hospedaria, mas também a porta do seu coração. Hoje o Senhor trouxe você aqui para dizer que Ele está batendo a porta do seu coração. E quem sabe você vai abrir. Ou você vai fazer como esse homem que fechou a porta do seu coração. Será que muitas pessoas não têm feito mesmo como esse homem, fechado as portas dos seus corações? Jesus nasceu aonde os cordeiros nasciam, e não tinha local mais apropriado, porque diz o texto que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele nasceu em uma estrebaria e envolto em panos foi posto em uma manjedoura. Versículo 7, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A cidade de Belém, a palavra, o nome Belém significa casa do pão. E era necessário que Maria desse à luz ali, na casa do pão, porque há muito tempo estava sem pão naquela casa. Mas Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu, o pão de Deus, precisou nascer ali, na casa do pão. O nosso coração, como aquela manjedoura, também não é um berço apropriado, mas é Ele, é ali, é aqui que Jesus Cristo quer fazer morada. A Bíblia vai dizer que do nosso coração procedem todos os maus desígnios e intentos. Mas também é a mesma Bíblia que diz: filho meu, dai-me o teu coração. Jesus quer entrar no seu coração. Aparecem algumas figuras, irmãos, no nascimento de Jesus. E muitas vezes quando nós montamos um presépio, ouvimos um presépio, são colocados 3 reis magos, junto com os pastores, com os animais, em uma estrebaria, José, Maria e o menino Jesus no bercinho, que é a manjedoura. Mas não. Esses, primeiro que não eram reis, nem tampouco eram magos, e muito menos eram 3. Eles deram 3 presentes. 3 presentes. A Bíblia não diz que eram 3, mas sim 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Segundo, eles não eram reis, eles eram astrólogos. Eles trabalhavam observando o céu. E em terceiro lugar, quando eles chegaram, possivelmente, eles chegaram já 1 ano ou mais do nascimento de Jesus. É tanto que quando a história narra sobre a chegada desses homens, diz que eles entraram em uma casa. Aqui eles estão numa estrebaria. Jesus está na manjedoura.
Outra coisa é que Herodes manda matar crianças de quantos anos para baixo? De 2 anos para baixo. Quando ele se sentiu enganado por esses homens, ele manda matar crianças de 2 anos para baixo. As figuras que aparecem aqui no nascimento de Jesus não são importantíssimas e ricas como esses homens, mas sim simples pastores, que muitas vezes eram jovens, meninos e meninas, que ficavam cuidando das ovelhas dos seus pais no deserto. Lembra do jovem Davi? Diz o texto, versículo 8: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e eles ficaram aterrorizados. Oh, meus queridos irmãos, o cristianismo nasceu em uma grande interrupção celestial. Se tem uma coisa que pastor não gosta, é de algo que fuja o previsível. E eu falo aqui pastores de ovelha. Por quê? Porque toda movimentação ou tudo aquilo que foge do previsível é um perigo que está em ascensão. Quanto mais no turno da noite. Imagina, irmãos, que trabalho que é pastorear à noite. É a mesma coisa que pintar uma parede e ficar olhando a tinta secar. Você não quer que nada aconteça de errado. Por quê? Qualquer barulho, qualquer movimentação, qualquer coisa estranha que aconteça é sinônimo do quê? Lobos, leões ou ladrões. E os pastores não querem nada disso. Eles não tinham nenhuma expectativa de agitação para aquela noite. Eles apenas estavam guardando as suas ovelhas. Por quê? Porque pastores valorizam o previsível. O texto diz que de repente, rasgou-se o céu e um anjo apareceu. E a glória do Senhor inundou aquele lugar. E aqueles homens ficaram aterrorizados. Versículo 9. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mudanças sempre trazem medo antes de produzirem fé. Aqueles homens temeram, mas não fugiram. Eu não sei se eles não fugiram, irmãos, foi porque eles ficaram estagnados ali. Mas imagine só a cena, está de noite, não tem barulho nenhum. Lá no fundo que outro você escuta alguma espécie de inseto. Talvez ao longe eles olhavam e viam as tochas acesas em Belém. Talvez um conversava com o outro e dizia: meu Deus, a cidade está cheia e nós aqui cuidando das ovelhas. Quando de repente, do nada, surge um anjo que vem sob a glória de Deus naquele lugar. Sempre nós presumimos o pior antes de procurar o melhor. Isso é normal do ser humano. Mas ainda bem que aqueles pastores não fugiram, que aqueles homens permaneceram ali, não saíram correndo, porque caso contrário, eles não teriam ouvido a segunda parte da mensagem do anjo. Preste atenção, versículo 10 e 11. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Glória a Deus. Que maravilha! Os pastores, eles estavam afastados das luzes, das festas e dos barulhos, das agitações desnecessárias. Eles estavam afastados, mas não estavam excluídos do propósito de Deus. Muitas vezes nós pensamos que estamos vivendo um exílio, que todos se esqueceram de nós. Saiba que Deus não se esqueceu de você. Você faz parte do propósito de Deus. Deus não mandou o anjo lá na sinagoga, nem tampouco na casa do sumo sacerdote, nem na casa do rei Herodes, mas o Senhor mandou o seu emissário para aqueles pastores que estavam trabalhando no campo, porque o nascimento de Jesus é uma chamada para os excluídos. Desde a escolha da mãe, Deus não escolheu uma rainha, mas escolheu uma jovenzinha, de uma vilazinha,
de uma família pobre. Para ser o seu pai adotivo, Deus não escolheu um mestre da lei ou um fariseu, mas um carpinteiro com as mãos calejadas. E ao anunciar para o mundo que o seu filho havia nascido, Deus não se manifestou no meio da festa que estava acontecendo em Belém, mas sim para aqueles humildes pastores que estavam cuidando das ovelhas no pasto. Quando os pastores estavam longe de tudo, mas eles foram os primeiros a ver o Salvador do mundo. Versículo 12: e isso lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos, deitado na manjedoura. O nascimento do Rei Jesus foi anunciado no céu, foi anunciado pelo céu, e mesmo sendo rei, e Jesus é rei, o sinal para os pastores foi claro: não procurem um príncipe como os demais. Vocês não vão encontrar ele vestido de linho ou de seda pura, nem tampouco ele vai estar dentro de um palácio. Não pensem que vocês vão ter que caminhar até o palácio de Herodes. Não, muito pelo contrário. Vocês sabem aonde ele está, e eu vou dizer para vocês: ele está envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Vão lá, que José e Maria estão precisando de ajuda. Oh, meus queridos irmãos, Jesus Cristo vem para nos mostrar e tirar toda essa capa de coisas desnecessárias que muitas vezes nós vamos acumulando na vida. O Senhor Jesus Cristo veio para mostrar que o seu reino, a base do seu reino é amor, humildade e misericórdia. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 8:9: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês fossem ricos. O Senhor Jesus Cristo abriu mão de toda a sua glória. Antes que os pastores fossem ver o Rei dos Reis que estava deitado na manjedoura, o Senhor Deus lhes surpreendeu mais uma vez. Eles estavam longe dos holofotes e das festas, mas de repente diz o texto, que rasga-se o céu, e milhares de anjos, cantando em vozes, anunciam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Debaixo desse coro angelical, os pastores deixam o rebanho e vão ver aquele que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verdadeiro Natal, meus queridos irmãos, é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ele é a confirmação do amor de Deus. Jesus é a encarnação da salvação das nossas almas. Jesus Cristo é a encarnação do amor de Deus. Nós celebramos o Natal, não por ser uma data, mas sim por ser uma das mais notáveis datas e momentos da história, aonde o que antes era espírito se torna palpável. Aquele que segura todo o universo na palma de sua mão e que tudo existe pelo poder da sua palavra. Aquele que diz as Escrituras que mediu na concha de sua mão todas as águas do mundo, que estendeu os céus a palmos e que conhece todas as estrelas de todas as galáxias e as chama por cada uma pelo seu nome próprio, e elas vêm diante dele. Este ser espiritual decidiu transformar-se em um embrião e flutuar no ventre de uma virgem. Ele que sustenta o mundo pelo poder da sua palavra, decidiu confiar a sua nutrição a uma jovenzinha chamada Maria. Esse que segura o mundo com as palmas de suas mãos, decidiu confiar nas mãos calejadas de José para guiar os seus primeiros passos. O nascimento de Jesus não foi marcado pelo glamour ou pelo luxo. Apesar de ser dono de tudo e de todos, conforme diz as Escrituras, ele veio para ser acessível, alcançável e tocado. Jesus Cristo não é
elitizado. As suas mãos não pegaram em penas para escrever a lei mosaica, porque ele é o verbo vivo de Deus, a palavra encarnada na figura humana. Jesus é a palavra, ele é o verbo. As suas mãos tocaram para curar. As suas mãos tocaram para libertar. A sua voz foi ouvida por todas as classes da sociedade. Jesus não fez acepção de pessoas. Ele deu atenção para as criancinhas e ele deu atenção também para os mestres das leis. Jesus corrigiu aqueles que precisavam de correção, exortou aqueles que precisavam de exortação e perdoou todos aqueles que precisavam de perdão. Jesus Cristo exerceu o seu reinado. Jesus Cristo cumpriu a vontade do Pai e nos revelou este reino. Jesus Cristo carregou o seu castigo mortal. Ele perdoou os pecadores. Ele nasceu, ele viveu, ele morreu, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo é o verdadeiro Natal. Caminhando para o fim, nós celebramos o verdadeiro Natal, que são as boas novas para todos os povos. Infelizmente, o Natal que é anunciado hoje em dia, só se serve dele uma elite ou uma parte dos povos. Mas o verdadeiro Natal é anunciado para todos os povos. Como eu disse, existe aí um intruso imaginário chamado de Papai Noel, e nós temos que tirar ele desse lugar. O lugar dele não é o lugar de Cristo. Esse intruso representa um espírito consumista e maligno. Esse intruso, ele só aparece nas casas daqueles que têm condições financeiras. Ao contrário do que se diz do velhinho Nicolau, que era um velhinho que tinha muitas posses e que presenteava as crianças pobres, agora não. O Papai Noel só abençoa com belos brinquedos aquelas crianças que têm pais ricos. E aquelas que mais precisam não são agraciadas com nada. Nós precisamos trazer de volta a essência do verdadeiro Natal. Porque não é errado dar ou receber presentes, não é errado ter um jantar mais requintado em família, mas isso não é o sentido verdadeiro do Natal. Lembre-se que nós festejamos porque nós é que fomos presenteados com o nascimento do Salvador do mundo, Jesus Cristo. Qual é então o verdadeiro e o falso Natal? Bom, esse falso Natal é para alguns. Já o verdadeiro Natal é para todos. Não importa o que você tem na mesa da ceia, na conta bancária, ou debaixo da árvore de presentes. Não importa nem se você tem um pinheirinho enfeitado dentro da sua casa. O falso Natal, ele é elitizado. O verdadeiro Natal não. Nesse Natal todos podem receber o melhor e o maior presente de todos os tempos, que é o Senhor Jesus Cristo. O falso Natal prega uma família perfeita, aquelas de comercial de margarina ou de manteiga, que sentam todos ao redor da mesa no café da manhã. O verdadeiro Natal não. Inclusive, se você olhar em Mateus capítulo 1, você vai ver que não existe família perfeita. E até mesmo na genealogia de Jesus Cristo existe ali uma ex-prostituta e um ex-adúltero e assassino, Raabe e Davi. O Senhor Deus não fez questão de excluir esses nomes da genealogia de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele é perfeito para transformar toda e qualquer pessoa. Você não precisa de uma família perfeita, você precisa de Jesus Cristo, e Ele é perfeito para transformar a sua família. Hoje é dia, irmãos, de aprender que perfeito é ter Cristo na família. Não é ter uma ceia farta, não, é ter Jesus Cristo. Que perfeito não é ter uma mesa requintada e cheia de delícias natalinas, mas que o perfeito é abrir o seu coração
para aquele que está batendo a porta e diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com você. Jesus Cristo quer entrar na casa do seu coração. Jesus Cristo quer fazer morada no seu coração. E hoje você pode recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Não faça como o dono da hospedaria, que fechou a porta para o nascimento de Jesus. Deixe que o Espírito de Cristo se revele na sua vida. Esse é o verdadeiro significado e sentido do Natal. Oremos. Paizinho querido, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem falado. Queremos te louvar, ó Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão. Pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito esteja confirmando a tua palavra nos nossos corações. E que nós, meu Deus, venhamos receber cada vez mais e mais de ti e aprender de ti. Que o Senhor faça morada nos nossos corações. Assim nós oramos em o nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém. Ainda agora eu convido as crianças que vão ir lá para a salinha, e parece que tem uma surpresa para vocês.